Olá pessoal, eu sou o Paulo Ono. Hoje gostaria de fazer um convite muito especial para você. A Associação Brasileira de Cristãos na Ciência abriu as inscrições para a segunda turma do curso Interpretação Bíblica de Gênesis a Apocalipse. A nossa primeira turma foi um sucesso e nós queremos continuar a abençoar a Igreja Brasileira com esse rico conteúdo. Esse curso tem como objetivo oferecer um ótimo instrumental para que você possa interpretar a Bíblia. E nós partimos do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, é um conjunto de vários livros de gêneros literários diversos, escritos por vários autores em distintos contextos. Vamos trabalhar semana a semana os gêneros bíblicos e suas definições. E vamos apresentar as possibilidades de leitura de Gênesis a Apocalipse para uma interpretação profunda das Escrituras no tempo presente. Nessa jornada de aprendizado, estão comigo dois super professores. Victor Fontana, mestrando em Teologia no Trinity Evangelical Divinity School, criador da página Pensamento Teológico e um dos diretores do Bibotalk. E também Marcelo Cabral, que é filósofo e mestrando no Calvin Theological Seminary. Ele também integra a equipe da ABC2. No link abaixo, na descrição, você vai encontrar todos os detalhes e as formas de pagamento. Você precisa correr, porque as inscrições se encerram dentro de poucos dias. Para que você possa conhecer um pouco mais desse mega curso, a seguir você assistirá um trecho de uma das aulas onde eu falo especificamente sobre alguns pontos hermenêuticos da Epístola de Tiago. No card aqui em cima você também terá um acesso a uma aula amostra proferida pelo Victor Fontana sobre o assunto de Provérbios. Então é isso. Nos vemos no curso Interpretação Bíblica de Gênesis a Apocalipse. Boa aula e até lá! Bom, nós estamos ainda explorando a temática das cartas gerais e hoje é a segunda aula sobre a carta de Tiago. Nessa aula, vamos explorar um tema hermenêutico muito importante nessa epístola, que é justamente a questão da fé e das obras. Será que a teologia de Tiago se contrapõe ou complementa a teologia paulina? Esse é o nosso tema de hoje. Para começarmos essa aula, eu acho que vale muito a pena nós citarmos um texto de Martinho Lutero, que foi publicado no seu prefácio à tradução do Novo Testamento para o alemão de 1522. O reformador alemão diz o seguinte: o Evangelho de João e sua primeira epístola, as epístolas de Paulo, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira epístola de Pedro, são livros que te mostram Cristo e te ensinam tudo o que é necessário e salvífico conhecer, ainda que jamais vejas ou escutes outro livro ou doutrina. Por isso, a epístola de Tiago, comparada com eles, é realmente uma epístola de palha, já que não há nenhuma característica evangélica nela. Palavras fortes do reformador. Nas edições seguintes do mesmo prefácio, Lutero vai retificar essas palavras fortes que ele escreveu sobre Tiago, embora ele reconheça que teologicamente o livro de Tiago está em um patamar inferior a todo o corpus paulino. Porque Lutero, a partir do momento da Reforma, começa a questionar a importância da carta de Tiago, que já tinha sido aceito dentro do cânon do Novo Testamento há mais de 1000 anos. Essa problematização nasce dentro de todo o contexto da Reforma, onde Lutero tem um encontro muito especial com as doutrinas expostas principalmente no corpo de cartas do apóstolo Paulo. Uma das doutrinas centrais para Lutero é a questão da importância da fé, essa fé salvífica, que nos conduz a Deus, que nos reconcilia com Deus por meio de Cristo Jesus.
Se a Epístola de Tiago traz algumas ideias que, numa primeira lida, numa leitura superficial, parecem contrárias àquilo que está exposto nas cartas paulinas, para Lutero, Tiago não merecia um destaque muito grande dentro do Novo Testamento. Isso só para te mostrar que a carta de Tiago, pelo menos desde o tempo da Reforma, tem se colocado num lugar meio que de polêmica por causa da sua relação com o apóstolo Paulo. Vamos colocar os termos de uma maneira um pouquinho mais clara. Parece que, aparentemente, a teologia de Tiago, ou seja, a teologia jacobina, quando o assunto é fé, se contrapõe de alguma maneira à teologia paulina. Mas será que efetivamente há uma contradição? Será que nós não podemos entender que aquilo que Tiago está escrevendo em um contexto totalmente diferente daquele de Paulo, não está falando de fé, de uma fé diferente da de Paulo, não está falando de uma aplicação distinta daquela que Paulo quis fazer com relação à salvação? Bom, esse é o tema básico da nossa discussão interpretativa de hoje. Todo aparente problema surge por causa de Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Vamos gastar um tempinho lendo esse texto comigo. Diz o texto: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, mas quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Acompanhe novamente os destaques que eu fiz no texto. Primeiro destaque em amarelo, no versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. No versículo 20, fé sem obras é inútil. E mais uma vez no versículo 26, fé sem obras está morta. Parece que a fé, necessariamente, na visão de Tiago, deve acompanhar obras práticas que de alguma maneira confirmam que essa fé está viva. Vamos prestar atenção agora nessa área assinalada em verde. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. O que nós fazemos com esse texto quando colocamos em comparação com alguns textos escritos pelo apóstolo Paulo? Claramente, nós temos uma diferença na tonalidade que o tema fé ele é abordado tanto em Tiago como em Paulo. Paulo é muito claro em afirmar em Romanos 3:20, Gálatas 2:16, Gálatas 3:2 e no versículo 10, e também em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que a condição sine qua non, ou seja, a condição essencial e primordial para a salvação, para a justificação e para a reconciliação com Deus, é a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo.
Agora, Paulo parece não acrescentar nenhum elemento a mais a essa análise. Aquilo que Tiago faz, complementando fé com obras. Paulo é categórico em afirmar que, pela fé, vocês são salvos. Apenas pela fé. Tão somente e exclusivamente pela fé. É daí que os reformadores vão desenvolver, a partir do século XVI, o conceito de sola fide, ou seja, apenas por meio da fé é possível ter a salvação. Vejamos um exemplo daquilo que Paulo fala em Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O que será que é essa prática da lei que o apóstolo Paulo está se referindo? No entendimento dos reformadores do século XVI, a prática da lei estava associada à questão das obras da lei, da sua prática em obediência, da sua ação efetiva. Entretanto, será que esse é realmente o ponto de discordância que eventualmente separa o apóstolo Paulo do apóstolo Tiago? Dentro do desenvolvimento do pensamento da Reforma, Calvino, no seu comentário à Epístola de Tiago, vai fazer uma diferenciação muito interessante. Calvino vai afirmar que não há, de fato, uma contradição entre aquilo que Tiago escreve e aquilo que Paulo defende. Muito pelo contrário, há um tipo de cooperação, de suplementação entre as duas visões de fé, porque, na verdade, o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago estão analisando a fé sob perspectivas diferentes. De acordo com Calvino, quando Paulo fala de fé e fé salvífica, ele está falando na perspectiva de Deus, ou seja, uma fé que é performada diante de Deus, ou seja, coram Deo. Assim, quando Deus olha para o crente e vê que há fé nele, para Deus isso é o suficiente para lhe dar o status de salvo, regenerado e reconciliado consigo por meio de Jesus Cristo. Entretanto, Tiago, por um outro lado, vai analisar a questão da fé não simplesmente pela ótica salvífica, mas uma fé que tem uma ação diante dos homens, ou seja, coram omnibus. Como que as pessoas que estão do seu lado vão saber, por exemplo, que você é um crente em Deus? Não basta você ter um conhecimento de Deus. Não basta saber, por exemplo, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus tem todo o poder, que Deus pode fazer aquilo que lhe apraz, porque no argumento de Tiago, até o diabo reconhece esse fato e mais, o diabo treme diante de Deus. A maneira que você tem de você expressar a sua identidade como cristão, aquele que crê em Cristo Jesus e por isso foi salvo, é expressando essa fé em vias práticas por meio das boas obras. Não podemos esquecer um conceito que nós vimos na aula passada. Tiago, ele é um judeu que foi convertido ao cristianismo e que está cuidando em Jerusalém de uma comunidade cuja maioria dos seus integrantes são também judeus cristãos. Dentro da concepção e da cosmovisão judaica, não existe, tal qual existe na filosofia grega, por exemplo, conceitos que são eminentemente abstratos. Tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você é, deve ser necessariamente demonstrável por meio de vias práticas, de vias físicas e de vias visíveis. Quando você fala que crê em Deus, nós não estamos falando apenas de uma ideia, de um conhecimento cognitivo de Deus. Mas se você crê em Deus, você vai agir e viver conforme essa fé.
Então, para Calvino, a fé de Paulo, a fé que Paulo está tratando, tanto em Efésios, Gálatas, em Romanos, é uma fé coram Deo, que é uma fé cuja perspectiva é a salvação. Por outro lado, Tiago, ao analisar a fé de um outro ângulo, agora do outro lado do balcão, ele está analisando a fé na perspectiva de como essa fé é demonstrada diante das pessoas, ou seja, coram omnibus. Numa perspectiva semelhante, vale a pena nós darmos uma olhada naquilo que Leon Morris, estudioso do Novo Testamento, tem a falar sobre essa diferença da abordagem da fé em Paulo e em Tiago. No seu livro Teologia do Novo Testamento, obra essa publicada aqui no Brasil pelas edições Vida Nova, na página 379 e 380, ele diz o seguinte: é correto afirmar que, quando alguém se volta pela primeira vez para Deus, isso é mediado por uma fé simples, mas que, depois de anos de serviço dedicado a Deus, não é lógico esperar a aprovação divina se não houver obras para mostrar. Douglas Moo, que é outro estudioso do Novo Testamento, argumenta em seu comentário de Tiago que enquanto Paulo chama de justificação o passo de tornar-se cristão, Tiago, como Mateus e outros, aplica o termo justificação final. Aplica o termo à justificação final, a que veremos no dia do julgamento final. Em outras palavras, enquanto que Paulo está interessado numa fé aplicada ao momento da salvação, a uma fé que Morris chama de simples, ou seja, suficiente para que a salvação lhe seja imputada por meio de Cristo Jesus, Tiago já tem uma visão um pouquinho mais abrangente do efeito dessa fé simples e inicial ao longo da vida, a partir do momento da sua salvação até o momento derradeiro, que é o momento do juízo final. Então, para Paulo, o momento da salvação, o ponto zero, o T0 da salvação está em foco. E para Tiago, a partir de T0 até o momento do juízo, a fé desempenha uma função específica de conduzir o cristão a viver como Cristo, a ter uma ética como Cristo, a ter um modo de pensar como Cristo e a ter uma prática religiosa que reflita os padrões de Cristo. Aliás, toda a discussão que é levantada e toda a mensagem de Tiago, ela orbita ao redor desse eixo central, que temos a fé como um caráter importante, mas que não pode estar desprovido de uma vida prática. Toda a questão da perseverança diante das tribulações, da vitória contra a tentação, da sabedoria, do domínio da língua, da prática da verdadeira religião, são vias de fato que surgem a partir da fé verdadeira, essa fé que é dada por Deus, que tem um efeito reconciliatório com Ele por meio de Cristo, mas que não tem a sua tarefa restrita à salvação, mas nos conduz à redenção. É interessante notar que Tiago não deixa claro na sua carta conceitos escatológicos avançados. Entretanto, está implícito a ideia de que a fé que nos salva é a fé que nos conduz à redenção final. E nesse processo, entre a salvação e a redenção, entre a justificação inicial e a justificação final, que é o juízo de Deus, o juízo derradeiro, a fé nos conduz e nos faz viver tal qual Jesus e a sua ética, a ética do seu reino. Vamos considerar agora algumas alternativas hermenêuticas modernas que têm sido levantadas para reconciliar a teologia paulina com a teologia
jacobina. A primeira solução levantada é considerar que Tiago foi escrito em uma data anterior a 49 depois de Cristo, ou seja, uma data anterior ao Concílio de Jerusalém, de maneira que Tiago escreveu aquilo que escreveu por não ter tido contato com o apóstolo Paulo e nem com as suas ideias. Então, Tiago expressaria um modo de cristianismo pré-paulino ou um cristianismo ainda incipiente, da qual Paulo vai desenvolver ideias mais avançadas em um futuro próximo. Outro tipo de solução hermenêutica que tem sido discutido foi considerar que Tiago foi escrito em uma data anterior, da mesma maneira que a primeira solução, anterior ao Concílio de Jerusalém, de maneira que Paulo, no futuro, refuta de alguma maneira as ideias presentes em Tiago. Então, se a primeira solução prevê que Tiago escreveu aparentemente coisas contrárias a Paulo pelos dois não terem tido a oportunidade de se encontrar e se conhecer, a segunda solução vai partir de um mesmo pressuposto cronológico, mas afirmando que no futuro Paulo vai fazer uma correção sobre aquilo que Tiago falou anteriormente. Essas duas possibilidades pressupõem que exista uma diferença teológica entre o Paulo e entre Tiago. A próxima solução moderna em termos de interpretação desloca, o referencial cronológico. Então considera que Tiago foi escrito em uma data mais recente, ou seja, pós-concílio de Jerusalém e antes do seu martírio. Nesse caso, Tiago está olhando para tudo aquilo que Paulo escreveu nos anos anteriores e ele estaria fazendo uma correção teológica sobre os assuntos abordados dentro do corpus paulino. A última solução hermenêutica é uma solução semelhante à anterior, mas vai afirmar que Tiago foi escrito numa data muito mais recente, ou seja, Tiago não teria nem sido escrito pelo apóstolo Tiago, mas seria uma obra pseudoepigráfica, datada entre 80 e 120 depois de Cristo, aonde o autor, que escreve sob o nome de Tiago, irmão do Senhor, vai tentar, de alguma maneira, consertar eventuais perversões, eventuais erros de interpretação à teologia paulina que estavam em curso na igreja naquela época. Então, essa última alternativa diz respeito à tentativa de corrigir erros que os discípulos de Paulo e os intérpretes de Paulo estavam aplicando sobre os conceitos e o texto de Paulo. A crítica não está sobre a pessoa de Paulo e nem sobre a sua teologia, mas de como as pessoas nessa época, entre 80 e 120, estavam interpretando de uma maneira um pouquinho radical aquilo que Paulo considerou como elementos importantes da fé. A última solução, e é uma solução um pouquinho mais geral, diz o seguinte: Tiago constrói uma teologia independente do pensamento paulino, não tendo a pretensão de estabelecer um diálogo com Paulo. Então Tiago escreve diferente porque Tiago, na verdade, está estabelecendo a sua própria maneira de interpretar os fatos, a sua própria teologia, independente daquilo que Paulo estava pensando ou deixando de pensar. É a solução mais fácil de se chegar, porém o texto não nos dá muita margem de afirmar que Tiago, ele escreve num contexto totalmente independente de tudo aquilo que estava ocorrendo. Isso pressupõe dizer que Paulo e Tiago, por exemplo, não tinham nenhum tipo de relacionamento de afinidade. O que o texto bíblico, principalmente o relato de Atos, não nos deixa margem para afirmar. Parece que Paulo e Tiago tinham certas afinidades, tinham uma certa proximidade, que não era suficiente para um moldar a teologia do outro, mas que, quando nós colocamos as duas teologias juntas, elas
se complementam e não se contradizem. Então, qual que é a solução? Como que nós podemos tratar dessa aparente crise que existe entre o entendimento da fé de Paulo e o entendimento de fé de Tiago? O caminho mais razoável que nós podemos seguir não é o caminho de antagonizar essas duas teologias, mas enxergar essas duas teologias como complementares quando analisados dentro de uma perspectiva mais macroscópica. Entretanto, nós não podemos também negar o fato de que Paulo, ao escrever as suas cartas, está em um contexto muito diferente daquele que Tiago estava mergulhado dentro da Palestina e cuidando de uma comunidade cujos seus membros eram, na sua maioria, judeus convertidos ao cristianismo. Paulo, ele escreve as suas cartas fora do contexto palestino, destinado a igrejas cuja maioria era formada por gentios e não por judeus. Embora os temas veterotestamentários estejam presentes nas cartas de Paulo, elas estão lá no sentido de convencer os gentios e apoiar os gentios na sua fé. Por outro lado, Tiago está em um contexto diferente de Paulo. Então não há nenhuma dificuldade em entender que os dois eles seguem caminhos diferentes, eles estão imergidos em mundos diferentes, mas que, no final das contas, tanto a visão de fé de Paulo como a visão de fé de Tiago, elas se complementam e nos dão um equilíbrio quando postos na balança. Se Paulo, de um lado, analisa a fé à luz do processo da salvação por meio de Jesus Cristo, Tiago, ele vai aplicar essa fé para a vida cristã que antecede a redenção final. Todos os ditos de sabedoria, todos os ensinamentos éticos que Tiago nos traz, desde aqueles mais profundos relacionados com a questão de pedir-se sabedoria a Deus, até os mais práticos, quando a questão é o domínio da língua, tudo isso está arraigado no contexto de que a maneira pela qual você vive o cristianismo não é uma maneira que nasce naturalmente no ser humano, mas que é decorrência direta da fé que uma vez foi entregue por Deus ao ser humano. Enquanto Paulo atém-se ao fato da fé como um elemento vivificador, ou seja, um elemento que regenera o ser humano, Tiago enxerga a fé como algo que ela própria deve ser viva na vida dos crentes. É evidente que Tiago contém vários assuntos importantes, vários temas relevantes pela ótica hermenêutica, mas o eixo central da interpretação de Tiago passa pela correta compreensão do papel da fé, do caráter da fé e de como essa fé desempenha um papel importante para que o cristão não somente permaneça como tal, permaneça o seu status, mas para que esse crente que um dia foi remido por Cristo e creu nas obras da cruz, possa ter uma vida agradável diante de Deus, seguindo as éticas ensinadas pelo Senhor Jesus. A hermenêutica de Tiago está na correta compreensão entre o valor da fé e o valor das obras, não como elementos antagônicos, mas como duas faces de uma mesma moeda. Chegamos, fim, a mais essa aula, e na próxima nós vamos explorar aspectos hermenêuticos importantes nas demais cartas do corpus católico. Então é isso, nos vemos na próxima aula.